Olá pessoal do canal, estou aqui na Fábrica de Campeões, David's House Brasil. Nosso projeto de escolinha de futebol, prevenção às drogas e escola de idiomas. Natália está dando aula de inglês lá em cima para os meninos menores, enquanto os maiores já tiveram aula de prevenção e de inglês, estão aqui treinando. E você vai acompanhar um pouquinho do nosso trabalho de prevenção aqui na Fábrica de Campeões. Você que ainda não é parceiro, seja o nosso parceiro, invista em uma criança, faça uma criança ser vacinada contra as drogas e ter um futuro promissor e ficar livre, vacinado totalmente, com conhecimento sobre drogas. Acompanhe comigo o trabalho de hoje aqui na Fábrica de Campeões, David's House Brasil. Eu conto com você. Diga conservar. Conservar. Com integridade. Com integridade. O corpo, a alma, e o espírito. E o espírito. O corpo, vocês estão fazendo. Vocês estão aqui treinando para aperfeiçoar, para ter saúde, para melhorar a questão técnica, né? Tanto isso que vocês têm aqui. O melhor professor do Norte e Nordeste está aqui com vocês. Tem que agradecer a Deus por isso. É um canal de Deus na sua vida com uma experiência fantástica. Então vocês têm essa parte aqui. E para isso vocês vêm aqui 3 vezes por semana. Mas se você só cuidar do seu corpo e não cuidar da sua alma, do seu espírito, da sua mente, do seu interior, você vai chegar no momento em que as situações da tua vida vão ser tão difíceis que elas vão acumulando. E aí você começa a enfraquecer, porque dentro da sua alma você está fraco. Você está fraco do espírito e da alma. E é muito fácil a alma se abater. Então uma criança, um jovem que vê sua família com necessidade, que vê portas sendo fechadas, que alguém faz bullying com ela, que alguém é racista com você ou te rejeita de alguma forma, isso vai fazer a tua alma ficar ferida. Então você pode ser um bom jogador, um cara talentoso, mas se você tiver a alma ferida e o espírito fraco, o que vai acontecer é que vai afetar o teu desempenho, vai afetar o teu futuro e você vai ter comportamentos limitadores. Você não vai conseguir se relacionar, você não vai conseguir ter fé, ter coragem. Está comprovado cientificamente que a fé, o relacionamento com Deus, ele nos dá uma força maior para enfrentar as dificuldades da nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus, ele restaura a alma. A Bíblia diz que a lei do Senhor, a palavra de Deus, é perfeita e restaura a alma. Então quem rejeita a palavra de Deus, rejeita Deus. Eu não estou aqui falando de religião para vocês, não estou aqui falando de coisas que você é obrigado a ir por uma igreja A, igreja B e tal, não. Isso é convicção e é relacionamento com Deus, para dar força. Deixa eu contar uma história aqui para você. Certa vez, uma família tinha 2 garotos. Um mais velho um pouquinho do que o outro. E a mãe sofria muito porque o pai era alcoólatra. Então o pai era aquele cara que não estava nem aí para nada. E a mãe dos meninos faleceu. E essas 2 crianças, da idade de vocês, um maiorzinho e outro menor, eles foram criados por aquele pai. Imagine um pai alcoólatra que não estava nem aí para nada, que chegava bêbado em casa. Então o pai chegava bêbado, todo dia ele dava uma pisa em um, dava uma pisa no outro, batia, sai lá para lá. Os meninos querendo carinho, querendo o afago do pai, proteção. E o pai dando pancada dos meninos. Chegou um momento que aquelas 2 crianças não aguentaram e saíram de casa. Foram para a rua, para não apanhar mais do pai. Sem motivo eles apanhavam. E eles saíram os 2 juntos de mão dada e passaram um dia na rua,
ia para as padarias pedir comida. Chegaram a ter tanta fome que eles pegavam na lata do lixo. Alguém comia um pedaço lá e jogava lá, eles iam lá e eles foram ficando na rua, dormindo nas calçadas. Até que um dia aqueles dois irmãozinhos estavam numa feira atrás de comida. E muita gente na feira. Aí um soltou a mão do outro e foi assim numa banca atrás de uma fruta. Quando voltou, não encontrou mais. Eles se perderam um do outro naquela feira. E ficaram rodando na cidade e nunca mais se encontraram. O Paulo, que era um pouquinho mais velho, mais diferença de 1 ano, ele botou na cabeça: eu não quero essa vida para mim. Eu não quero ser igual ao meu pai. Eu quero procurar uma família que me leve para a escola, uma família que seja uma família certa, pessoas de Deus. E ele fez uma oração: Senhor, me dá uma família para me instruir nos teus caminhos. O Paulo, que era um pouquinho mais velho. O Ricardo, ele não fez nada. Ele falou: eu já estou na rua mesmo, eu vou ficar aqui na rua, fazer o que der aqui. Aí ele foi atrás de quem? De se juntar com os moradores de rua, os caras que usavam droga. Aí os caras pegavam comida ali, roubavam e tal, davam um pouquinho para ele. Aí ele começou a aprender a usar a maconha, o crack. E isso passou o tempo. O Ricardo, que ficou morando na rua com os drogados, ele não avançou na vida dele. Ele ficou magrinho, velho, ali, pobre, o tempo todo dormindo na calçada, pegava chuva, pessoas passavam, chutavam ele, correu risco de vida, pegou bala e tudo. E depois de uns 20 anos, mas o Ricardo, o Paulo, encontrou uma família. Bateu numa casa, bateu noutra. E alguém chegou para ele: você não tem? Não tenho, minha mãe morreu, meu pai era alcoólatra, eu não sei mais onde mora, eu não quero mais meu pai, senão ele vai me matar. Aquela família adotou ele e levou ele para a igreja, ensinou os caminhos de Deus, levou para a escola. O Paulo foi um bom aluno, agarrou a oportunidade, obedeceu aquela família que o acolheu e se formou em advogado e se transformou num grande escritor de livros. 20 anos depois estava o Paulo, advogado, palestrante. Para ele dar uma palestra, ele ganhava mais de 5 mil reais. Famosos os livros do Paulo. E aí, o Ricardo estava onde? Na rua. Jogado, drogado, magro. E aí um dia, uma repórter estava fazendo uma entrevista para os moradores de rua. Ela queria saber por que as pessoas ficavam ali na rua. Por que a pessoa estava ali na rua? Ela queria fazer essa entrevista. E ela foi entrevistar o Ricardo, que estava sentado numa calçada, comendo um pão lá que ele pegou na padaria e usando droga. A repórter foi entrevistar para ele. Aí falou: por que você está na rua? Por que você está levando essa vida? Nessa mesma hora, o Paulo estava dando uma palestra numa convenção, um monte de gente, e ele todo famoso, recebendo condecoração. Outra repórter foi fazer uma entrevista para ele. Senhor Paulo, doutor Paulo, como o senhor chegou a ser assim tão famoso? Como é que é a sua vida? Me conte sua vida, como é que você chegou até aqui? Os dois estavam dando entrevista ao mesmo tempo. E a resposta dos dois, no começo, foi igual. O Ricardo disse: eu tinha minha mãe que cuidava da gente, ela morreu, eu tinha um irmãozinho, meu pai é alcoólatra, e porque meu pai batia na gente, a gente saiu de casa e tal. O Ricardo falou a mesma coisa, o Paulo falou a mesma coisa, lá naquela conferência, né? Depois de dar a palestra. Olha, eu tinha a minha mãe assim, eu tinha um irmãozinho, meu pai alcoólatra, saímos de casa. Até aí, a resposta foi a mesma. Mas daí para frente, o Ricardo falou uma coisa, o Paulo falou outra coisa. O Ricardo falou:
Aí eu me perdi do meu irmão na feira e eu fiquei na rua. E como eu já estava aqui mesmo, eu fui atrás dos caras da rua e eles me ajudaram e tal. E eu comecei a usar droga, aí minha vida perdeu o sentido de vez e eu não tenho estudo, e começou a reclamar. Foi por causa do meu pai, foi por causa da sociedade, começou a botar a culpa em todo mundo, menos nele. Já o Paulo disse assim: eu me separei do meu irmão e eu decidi que eu não queria aquela minha vida para mim. Eu não queria ser um dependente químico, um morador de rua. Eu não queria ser o meu pai, alcoólatra. Eu queria fazer diferente. Então eu orei a Deus que me desse uma família, que me ensinasse, me instruísse, que me desse uma direção para que eu não fosse igual ao meu pai. E Deus me deu uma família, que me levou para a escola, me levou para a igreja e me ensinou a coisa mais valiosa do mundo, que são os caminhos do Senhor. E depois disso eu estudei, eu agradeci muito os meus pais e me formei e comecei a escrever livros, porque eu quero deixar essa mensagem para as pessoas, para os jovens, para que eles não escolham o caminho errado, como meu pai escolheu. E o meu irmão, eu não sei onde ele está, mas eu gostaria muito que ele tivesse seguido o mesmo caminho diante de Deus. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Entenda isso. Diga assim: Deus tem um propósito na minha vida. E porque Deus tem um propósito na minha vida, eu sei que eu sou mais que vencedor. Eu jamais vou escolher o caminho errado, porque eu conheço o caminho certo. E o caminho certo é o caminho de Deus. Eu jamais vou escolher o caminho das drogas e da perdição, porque eu sei que não é a vontade de Deus, porque é uma cadeia, é um laço que pode destruir meu futuro, o meu propósito, a minha vida, o meu projeto está nas mãos de Deus. E eu sei que em Deus eu sou mais que vencedor. Drogas, nem pensar. Drogas, nem pensar. Vamos orar. 2, 3. Say no to drugs and yes to life. Say no to drugs and yes to life.